Agora é o Evangelho. É o Evangelho. É a palavra de Cristo. É a palavra do Cordeiro Eterno. É a palavra de Deus. E eu quero, sem perda de tempo, botar logo para você o nosso texto aqui de Jeremias, no capítulo 4. Nós vamos ler os versos 14, 18 e 22. Não é de 14 a 22, são 3 versos isolados. Quem me dera poder ir de 14 a 22 para eu ir embora, porque essa é uma sequência que entra pelo capítulo 5, e, enfim, eu teria que ter muito mais tempo e não é o caso. Por isso, eu quero me ater a uma questão. Apenas a uma questão. Eu vejo as pessoas me dizendo que gostariam de ter bons pensamentos. Os coaches ensinam o pensamento positivo, pensamento propositivo, pensamento criativo, o pensamento improvisado, o pensamento da oportunidade. Ensinam todas essas coisas, dão regras de aproximações, de approaches, do que dizer, do que falar, de como chegar, de onde recuar e como prosseguir. Tentam te ensinar um determinado xadrez relacional, profissional, negocial, ou tentam construir em você um gladiador, um general, um capitão. Tentam fazer de você um empreendedor, um empresário, ou um bom sugestionador de possibilidades não cridas ainda. Eles ensinam muitas coisas. Só tem uma coisa: o cara faz o curso, termina o curso todo, faz o advanced, faz as extensões, procura outros gurus, tenta aprender com eles também. Só tem um problema. Quando eles chegam em casa, a mulher diz: "Oi, amor". Aí ele já diz: "Oi, qual é? O que aconteceu?" "Por que, meu amor?" "Não, porque você falou comigo como se estivesse devendo alguma coisa. O que houve?" "Não, tá tudo bem, meu amor." "Ah, então tá certo. Vou tomar um banho. Enquanto isso, prepara aí as coisas para eu comer, por favor." Quando pede, por favor. Aí vem os filhos, adolescentes, querendo conversar. "Agora eu não estou podendo, se você soubesse como foi meu dia hoje." E aí toma aquele banho, volta, mal fala com as pessoas, mas está cheio de estratégias de coach do lado de fora da porta para fora. Porque da porta para dentro não acontece absolutamente nada da porta para dentro. Eles continuam iguais. Continuam desinteressados, continuam desacarinhados, continuam sem a devida reverência conjugal, sem o temor conjugal, que não é medo, é aquela reverência santificada que a gente tem como cuidado delicado e gentil pelo ser do outro.
Isso não é ensinado. No máximo, te ensinam a agir, a como se comportar para vencer, para ter sucesso, para aumentar números, para produzir quantificações, para bater metas, para atingir alvos, para receber honra, glória e prestígio no seu âmbito de influência e de relacionamento. É isso que você vai buscar e é no máximo isso que você recebe. Aí não entende, porque enquanto está tendo aula lá com o coach, não importa qual seja o coach do coach, você está aqui dizendo, meu Deus, que peito gostoso tem essa coach, se eu pudesse, eu comia. Ai. E aí, deixa eu não posso me desconcentrar. Ai, quando ela sobe nessa plataforma e essa bundinha aparece, ai, meu Deus, mas eu não posso deixar de saber como ganhar pessoas, influenciar e fazer novos relacionamentos. Eu tenho que aprender tudo isso aqui. Aí ele vai, ou ela, vê aquele coach sarado, gostoso, todo preparado para seduzir a clientela. Aí a mulher fica dizendo, ela é casada, ela tem filhos, ela tem tudo isso, mas diz, ai, meu Deus, por que eu não fiz esse curso há 10 anos atrás e não encontrei esse cara disponível? Aí começa. Ou então está aprendendo aquilo ali, está dizendo, já sei, é isso aqui que o fulano está precisando, vou acabar com ele. Vou liquidar a concorrência. Parece que você entrou numa arena de gladiadores para aprender todas as armas de destruição possível para enfrentar, numa luta de vida ou morte, as outras pessoas, tendo a imaginação mais macabra, maligna, ou lascívia, ou cobiçosa, ou amaldiçoadora, que você tenha como sentimento, como emoção, como produção de pensamento em relação a quem quer que seja. A mesma coisa acontece na igreja. O cara vai para a escola dominical, aprende a descendência de Adão todinha, a descendência de Caim. Ele sabe que Enoque foi o 7º depois de Adão. Ele sabe quando é que foi o primeiro culto, foi com Enos que passou a invocar o nome do Senhor. Ele sabe que tem 2 Lameques na mesma genealogia, no mesmo capítulo. Um é um Lameque maligno, da descendência de Caim, outro é um Lameque benigno, da descendência que acabou produzindo Noé e a salvação no dilúvio. Isso ele aprende os nomes dos filhos de Caim, da mulher de Caim, de quem de quem Noé amaldiçoou quando chegou do outro lado, quando passou o dilúvio. Ele sabe tudo, ela sabe tudo, ela sabe de onde foi que Abraão veio, aprendeu onde é a Mesopotâmia, não sabe mais nada, talvez. Ali é o Iraque, vai lá, vem do Iraque. Abraão, aí ela começa a imaginar que Abraão era um teólogo, ou ele, aí que gerou uma família de teólogos, todo mundo sabia tudo de Deus. São santos ignorantes, mas são santos, que a gente está proibido de ver a ignorância deles. E aí vai para Moisés, aí aprende aquela sequência, sabe até Davi, quantas mulheres Davi teve, quantas mulheres Salomão teve, como é que os reinos de Israel se dividiram, norte e sul. Aí os mais sofisticados ainda sabem quem são os reinos do norte e do sul, quais foram os principais reis
Quando é que o Velho Testamento terminou de profetizar? Quantos livros tem o Velho Testamento? Quantos livros tem o Novo? Quais foram os autores? Quais as prováveis datas? Ele aprende isso tudo. Mas ele chega em casa e mete a mão na mulher. Ou a mulher chega em casa e amaldiçoa esse cara. A companheira ou companheiro, tanto faz de que tipo de relacionamento e de modal relacional a pessoa esteja, mas é agressividade demais uns contra os outros, ou contra os filhos, ou contra os diferentes. Contra os diferentes, o cara vai e aprende que teve um filho de Noé que não respeitou o pai. O nome desse filho era Cão. Mas não significa cão, o diabo, cão, o cachorro. Não, era só um nome, Cão, de onde vieram depois os cananitas, os cananeus, descendentes de Cã. Mas era um nome legal. Podia ser descendentes de Caio. Podia ser os descendentes de Quim. Eram os descendentes de Cão. Não tinha nada de errado com o nome do rapaz. Mas foi ele que teve uma má ideia, sentimentos ruins e malícia. E humilhou seu pai, que estava bêbado. Aí o cara ouve dizer que, eventualmente, o que Cão fez foi aproveitar que Noé estava nu, de costas, embriagado, e teria não só descoberto o pai, mas brincado, aberto as nádegas, feito gracinha com os anos do velho, uma grande desrespeito. E aí o cara ouve isso e ouve dizer que os africanos, muitos deles são descendentes de Cão. Aí pronto. Aí vem o Marcos Feliciano, que da Bíblia só conhece o Bíblia Sagrada, da capa, e essas coisinhas que eu falei, e algumas outras lá do mundo pentecostal, algumas mensagens que ele decorou para repetir. Não entende nada, é teologicamente um zero à esquerda, mas muito à esquerda, mesmo. E outros aí dizem isso, e dizem, por isso tem uma maldição sobre os africanos. Aí se foi numa outra seita, diz, por isso são negros. Aí daqui a pouco o cara diz que foi a igreja aprender a palavra de Deus e se torna racista, preconceituoso, maligno, amaldiçoador dos outros, supostamente com pressuposto bíblico. Que coisa mais nojenta e diabólica. Mas como é possível ter bons pensamentos carregando maldades no coração, nas emoções? Como? Não dá para ter bons pensamentos se eu não tenho bons sentimentos. Como não dá para ter bons sentimentos se eu não tiver bons pensamentos. Aí você pergunta o que vem primeiro, o ovo ou a galinha? Eu vou dizer a você que depende. Pode começar de qualquer lado. Mas, frequentemente, são as emoções inexplicáveis que eclodem do nosso inconsciente, daquilo que a gente não tem consciência a respeito de e que existe em nós. Nossa consciência é um pedaço, é uma ponta de iceberg, comparado com a profundidade infinita do nosso inconsciente, porque Deus botou a eternidade no inconsciente humano, no coração humano. Botou a capacidade da eternidade. Os pensamentos são limitados, mas a afetividade
e a emocionalidade, que não conhecem quantificações, subsistem de qualidades, conhecem o significado da eternidade, porque a eternidade não é uma quantificação, a eternidade é uma qualificação de existência de vida eterna. Então, normalmente, é daqui de mim, do meu interior. Como Jesus disse em Marcos 7. Jesus disse em Marcos 7 que é do coração. E coração, nessa antropologia bíblica, no Velho Testamento, as emoções vêm dos rins e do coração, prevalentemente. No mundo grego, vinha, por exemplo, do fígado, de alguns lugares assim. Os rins sempre estiveram presentes, e o coração, muitas vezes. Mas no Novo Testamento, a antropologia do Novo Testamento coloca o coração como sede da emoção, do sentimento, do prazer, do afeto. É o coração. O coração é uma fusão de mente, sentimento, emoção e pensamento. Tudo isso habita o coração conforme, segundo, a maior parte das vezes, e segundo Jesus, no Novo Testamento, especialmente em Marcos 7, quando explicitamente ele diz que é do coração que procedem os maus pensamentos, os maus desígnios. É do coração, é um texto de uma descrição como nenhuma psicologia tem coragem de afirmar com essa veemência. É muito mais forte do que Romanos 3, sobre o que eu preguei semana passada, aquela descrição antropopsíquica da condição humana devastada. Está aqui em Marcos 7, onde Jesus diz que é do coração que procedem os maus desígnios. Porque é daí do íntimo do ser que todas as coisas brotam. E dizia, não é o que entra pela boca o que contamina o homem. Não é comida, não é bebida, não é o prazer sensorial, não é isso. É o que sai do homem. Isso é o que contamina, é o que sai de mim. É o que eu penso, é o que eu sinto, é o que eu afetuo, ou desafetuo, ou dessinto, ou odeio. Aqui no caso ele diz das procedências malignas, porque o Velho Testamento também diz que é do coração do homem que procedem as fontes da vida. Também diz que é do coração do homem, coração, na forma que eu estou descrevendo aqui para você, desse ser, procedem tanto a vida quanto a morte. Então, eu tenho um poder extraordinário de matar pessoas com sentimentos, emoções, pensamentos que produzirão procedimentos. Mas mesmo que eu não proceda, a emissão do meu ódio, da minha raiva, da doença do meu ser, isso tudo vibra. Vibra contra mim, se somatiza e me adoece, tanto quanto às vezes adoece a mente frágil, a emoção frágil, indefesa daqueles que sofrem o nosso ódio. Então Jesus diz, é de dentro, porque de dentro do coração dos homens
Homens, mulheres, humanidade, todo ser humano. Claro, né? É de dentro do coração do ser humano que sai tudo aquilo que contamina. Porque de dentro do coração é que procedem os maus pensamentos, os maus desígnios, as más intenções, a prostituição, o desejo de objetivação do outro como existência, só como corpo, só para usar, só para descartar. Os furtos, os enganos, as coisas que a gente faz e ninguém nota e ninguém sabe, as dissimulações, as mentiras, os homicídios subjetivos, os ódios, a vontade de destruir, a vontade de fazer com que a pessoa morra, os adultérios. E não são adultérios necessariamente fisicalizados, praticados. Jesus diz em Mateus 5 que são adultérios subjetivos, é a mente que fica desejando, imaginando, querendo, só vê assim. Esse é o modo de ver, é desse modo. Ou também as avarezas, as usuras, gente que não ajuda ninguém, que não é solidária, que não tem empatia alguma. As malícias, as maldades, aquele olhar que se dá o direito de pensar sempre o mal sobre as mesmas pessoas, sempre o mal. Você tem o direito de ser simples como as pombas, prudentes como as serpentes, tem o direito de discernir e ver e de não jogar pérolas aos porcos. Você tem o direito de se precaver, de tomar os seus cuidados, mas você não tem o direito de julgar e de atribuir a uma determinada pessoa o poder absoluto da imutabilidade, porque senão você está sendo o pai da eternidade, você está blasfemando como se você fosse o Deus do coração humano, e você não é. Então, malícias, maldade, dolo, que é aquela coisa construída, é aquela urdidura da perversidade, a lascívia, que é um vício de desejo incessante, a inveja, que é uma espécie de lascívia do que o outro tem, que é tesão no outro, na conquista do outro, nos dons do outro, na inteligência do outro, nas capacidades do outro, nas competências do outro, na beleza do outro, na mulher, no marido, na família, na casa do outro. Do coração vêm as blasfêmias contra Deus, mas as blasfêmias mais cometidas são aquelas que a gente pratica contra o próximo. São xingamentos, são as reduções do ser humano a um nada, 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 nada. Raca é a palavra aramaica que Jesus usa para designar aquele que torna o outro um ente sem salvação, sem alma. Designa isso para ele. Planta o inferno no coração do outro. E Jesus diz que isso é blasfêmia. É do coração que vem as soberbas, as arrogâncias. E a soberba produz surto, produz loucura. O cara diz, eu sou a lei, eu sou a Constituição, eu sou o dono, isso aqui é o meu. Aí vai tomando posse, surta, vira Nabucodonosor, vira Beltesazar, vira o rei de Tiro, vira Xerxes, vira Alexandre o Grande, vira Assuero, acha que pode tudo, se transforma num Senaqueribe,
pensa que ele é um César romano. Isso tudo é loucura, é insanidade. Quem dá soberba, a próxima coisa que vem é a loucura, que é esse surto de onipotência, que é o narcisismo satânico, que diz: eu sou Deus, como o rei de Tiro, lá em Ezequiel 37. Soberba. E aí a loucura se manifesta total, conforme diz Jesus aqui em Marcos. Ora, todos estes males vêm de dentro. E aí eles saem, contaminam o homem primeiro. Por isso eu quero agora que você me responda: como é possível ter bons pensamentos carregando malícia no coração? É possível. Enquanto você pensa, eu quero afirmar 4 coisas. A primeira, veja aí, você tem que decidir quem você quer ser. Essa é a primeira. Se você não quer que o que procede do seu interior faça de você um ser radioativo, contaminando e fazendo mal e adoecendo a você mesmo, adoecendo a sua família, seu casamento, seus filhos, seu trabalho, suas relações. Então, a primeira coisa é essa. Você tem que decidir quem você quer ser. A parte B do verso 14 de Jeremias 4 diz: até quando hospedarás contigo os teus maus pensamentos? Hospedarás é dar lugar, é hospedagem, é hotelaria com prerrogativa de estada contínua. É a mesma linguagem de Jesus. Jesus usa a linguagem da casa. Fala de espíritos maus. Espíritos maus são pensamentos maus, são espíritos maus. Não sei se você sabia, mas nem tudo que é espírito se manifesta como trimelique, mediunidade, essas coisas assim que estão por aí, do show da invocação. Não. A primeira manifestação de espírito maligno é pensamento perverso. É pensamento ruim. Do pensamento. Coração cheio de maldade, hospedando 5 estrelas, dando tratamento VIP a espíritos malignos. Pensamentos malignos são espíritos malignos. Aqueles pensamentos hospedados, que você diz: ó, você é meu hóspede de estimação, fica aqui. Daqui a pouco entra um outro e você vai agasalhando ali. Daqui a pouco tem tudo que Jesus disse que destrói e contamina. Você diz: no meu coração há muitas moradas para todas as maldades, desejos e lascívias. E acolhe, começa com uma pequena coisa, logo depois, quando você vê, deu metástase na alma toda, no coração. Porque você hospedou, agasalhou, você decide abraçar o mal. Diz: esse mal é meu, eu tenho direito. Me fizeram mal, eu tenho direito à vingança, eu vou me vingar. Aí você vai se vingar, é como quem toma um copo de veneno, querendo matar o outro. Isso é o que a vingança faz. Você odeia tanto que você às vezes morre antes.
Você tem que decidir se você quer ser do bem ou se você quer ser do mal. Porque para ser do mal, basta não ser do bem, entendeu? E ser do bem não é pagar o imposto de renda, parar o carro no bom estacionamento, não ter nenhuma reclamação do síndico. Não é isso, não. Não é chegar na horinha e sair da horinha do trabalho. Isso aí robôs fazem. Ser do bem é escolher amar, ser misericordioso, compassivo, justo, se solidarizar. Meu Deus, ainda que seja um caminho mais difícil, mas se é o caminho certo, você anda nele. Você tem que decidir quem você quer ser. A gente não nasce sendo, a gente vai se tornando, você entendeu? O bem e o mal nos habitam. Aí você diz, como é que eu conheço criancinhas que desde pequenas são mais e outras desde pequenas são boas? Bom, se não tiver um aleijão neural detectável na pessoa, pode ter certeza do seguinte, é estranho, mas é verdade. A gente começa a fazer escolhas do bem e do mal muito antes da gente ter memória daquilo que faz. Eu tive a bênção de ser uma pessoa aquinhoada com uma ótima memória e retenção, mas também com uma memória extensa para trás. Quanto mais velho eu fico, mais para trás ainda eu vou. Eu já tive sensações e impressões de um tempo lactante, que não dá para explicar, mas eu sei que é. Memórias de 2 anos de idade que eu conferia com meus pais e eles diziam, como é possível você saber disso? A gente pode começar a escolher mesmo antes de saber que escolhe. A gente pode escolher para o bem, a gente pode escolher para o mal. E quando você está há quase meio século ouvindo confissões de pessoas e antes disso convivendo com alguns dos amigos mais doidos que alguém pode ter no mundo, você aprende muito sobre a loucura humana e sobre essa maldade e sobre gente que você vê crescer. Alguns vão hospedando o bem, outros vão hospedando o mal. Por isso, como todos nós sabemos o que é bem e o que é mal, mesmo antes de entendermos qualquer noção de moral e de ética, a gente já sabe o que é bem e é mal. Criança sabe, esconde. Mesmo sem ter sido avisada, ela sabe muitas vezes que algo não tem que ser feito. Mas assim mesmo ela faz. Eu sei porque eu me lembro das minhas escolhas tenras do mal. Como se eu não tivesse tido pai, mãe, vó que me vergassem. Noutra direção, eu não sei o que seria sido de mim, embora todo mundo identificasse coisas boas em mim. Alguns diziam, poxa, o Caio, o Fábio é um menino tão bom, por que ele faz essas coisas que às vezes ele faz? E nem eu sabia. Mas eram feias. Demorou até eu decidir quem eu queria ser. Demorou. Porque eu sempre soube como eu deveria ser. Mas eu esperei muitas eternidades espirituais até decidir quem eu queria ser. Era como a oração de Agostinho, diz, Senhor, santifica-nos, mas não agora, porque estava bom demais ter as relações que ele tinha com as mulheres gostosas que ele conhecia. Eu fiquei assim como Agostinho, procrastinando o que eu sabia desde sempre, que era a minha vocação irreversível na vida. Segunda coisa, preste atenção, ela, olha aí, você tem que decidir o seu caminhar. Você tem que decidir o que você quer ser é caráter.
quero ser do bem, quero ter caráter do bem. Agora, se você quer ter caráter do bem, você tem que escolher procedimentos. Procedimentos limpos. Não dá para achar que a gente tem uma vida com Deus guardando maldades, malícias, perversidades, agendas ocultas, desejos entranhados. Não dá para ter vida com Deus e deixar os fluxos da perversidade fluírem do ser. Não dá para pensar que Deus considera apenas o que eu falo, o que eu imito, que Deus leva muito em consideração o que as pessoas pensam a meu respeito, mas não quem eu sou. É o que acontece no mundo da religião toda hora. Você tem que decidir o seu procedimento, o seu caminhar. Eu tomei minha decisão de quem eu queria ser no dia 18 de julho de 73. No dia seguinte, eu acordei, peguei minha moto, entrei na floresta, corri uns 4, 5 quilômetros no meio da trilha, até chegar no Igarapé, onde eu vi aquela água esplendorosamente limpa e cristalina, aquela cor de... parece um ouro transparente quase, um guaraná límpido e completamente visível. Os peixinhos, os pés de buriti da minha terra. E eu olhei para aquilo ali chorando, chorando, chorando e me batizei sozinho. Falei, Jesus, eu já fui batizado na Igreja Católica, já fui batizado na Igreja Presbiteriana, eu só não fui batizado por ti. E eu me joguei para trás, em nome do Pai. Abri os olhos e vi a água, os buritis voltavam, em nome do Filho. Depois, em nome do Espírito Santo. Aí saí dali correndo. No fim do caminho, eu encontrei uma ex-namorada minha e num cavalo de raça com um amigo meu. E aí a gente se saudou, como é que é, tudo bom, não sei o quê. Como é que vai, Caian? Daquele tempo, por causa do jiu-jitsu, eles me chamavam de Poderoso Caian. Idiotice de brigão. Aí eu falei, graças a Deus, tudo bem. Aí o meu amigo puxou uma mutuca assim, de maconha, daquela verde, cheirosa, sabe? Aquela bicha gostosa, para quem gosta. Aí eu olhei para aquilo e falei, a minha primeira tentação. Aí ele me ofereceu, seu Caião, olha aqui, ó. Aí mostrou um tarugo desse tamanho. Vamos parar aqui, descer e fumar esse tarugão juntos? Aí eu falei, não, sabe o poderoso Caião, que fumava todas, isso e aquilo. Aí falei as bobagens que eu fazia, que todo mundo conhecia. E aí eu falei, cara, eu deixei ele morto a 5 quilômetros daqui, ali no Igarapé. Aí eles falaram, o quê? Você tá doido, cara? Tomou que ácido? O que você tá tomando? Deixou, eu falei, deixei morto. Deixei aquele cara morto, eu não sei quem ele é. Me desconectei dele. E agora tem o seguinte, espalha aí na cidade que quem quiser me forçar a fazer o que eu não vou mais fazer, eu vou encher de... E aí, fui embora correndo, mas foi o meu primeiro testemunho. Foi o meu primeiro procedimento. Todo ignorante, todo tosco, todo ainda meio equivocado em algumas coisas, mas era o que eu sabia ser do bem naquela hora. E escolhendo ser do bem, eu pratiquei muitas coisas exageradas, mas eram as coisas que eu entendia, que eu sabia, mas eu fui escolhendo, depois eu fui equilibrando.
Depois que eu já tinha exagerado no bem, o meu caráter foi aprendendo o equilíbrio. E eu fui discernindo cada vez mais o bem do mal e o mal do bem, e a gente amadurece para ter paz. Mas a gente tem que decidir agora. Mesmo que seja, às vezes, do exagero, mas tem que haver um corte. Eu só nunca fiquei fanático. Eu era humilde para aprender. Tudo que meu pai me ensinava, eu guardava como palavra de Cristo, porque eu sabia que ele era um homem Novo Testamento, um homem evangélico. E fui crescendo numa rapidez absurda. No ano seguinte, eu já estava pregando na televisão, no rádio, a coluna no jornal sobre Jesus e recebendo milhares de telefonemas de todo mundo, de todo lado, por causa das escolhas. Quando você patola assim, você pega o bicho, puxa. Quando você realmente pega e não larga, e escolhe, você vê que o crescimento é absolutamente explosivo. Quando você escolhe e decide quem você quer ser, e quando você decide botar o pé no chão do caminho. Terceira coisa, para você guardar e nunca mais esquecer, por favor, saiba que o entendimento provocado pelo mal enlouquece e piora o ser. Naquele meu segundo ponto, que eu vou pedir para o Braulio voltar, eu esqueci de mencionar um versículo bíblico, é aqui no capítulo 18. Veja comigo, no início do versículo 18. O teu proceder e as tuas obras fizeram vir sobre ti estas coisas mais. A rua, a tua calamidade, que é amarga, atinge até o teu próprio coração. Olha a exatidão dessa lógica psicológica. Você decide o seu caráter, com o que você hospeda, e você decide o seu caminhar, porque o teu proceder e o que você realiza, obras, é que fazem vir sobre ti as coisas mais. E a tua calamidade, essa que você está vivendo, que é tão amarga, tão horrorosa, vai até o profundo do coração. Veja o processo de retroalimentação. Do coração procedem, e pela prática para o coração retornam pioradas as nossas emoções, sentimentos, pensamentos e decisões. O que um dia foi um sentimento vai virar uma loucura, o que um dia foi um desejo vai virar uma tara. Tudo vai crescendo. Aí vamos agora para o terceiro ponto. Então, veja aí. Saiba que o entendimento provocado pelo mal enlouquece e piora o ser. Agora leia o verso 22 comigo. Deveras, o meu povo está louco. Isso é um diagnóstico de Deus, não é de Freud. Nem é de Marx. Nem é meu, que eu também acho a mesma coisa. Esse povo está doido. Deveras, ele não diz o mundo está louco, ele diz o meu povo. Aqueles que dizem que invocam o nome do Senhor, que dizem que são o povo da palavra de Deus, que dizem que são o remanescente fiel, que é igualzinho a esse que está aqui, à nossa volta e no país inteiro. Está descrito aqui para nós. Deveras, o meu povo está louco, doido. Só tem uma coisa que pode explicar
as obras, os procedimentos, as escolhas, os ódios, as raivas, os preconceitos, os supremacismos, as maldições desse povo que diz que é povo de Deus. Só a loucura, a insanidade, como diagnóstico divino, pode explicar o ensandecimento incontrolável desse povo que foi ficando entorpecido e torpe no seu entorpecimento. Deveras, o meu povo está louco. Já não me conhece. Não sabem mesmo quem é Deus, porque se soubessem quem Deus é, não diriam em nome de Deus as loucuras que dizem. Se soubessem quem Deus é, não profetizariam em nome de Deus aquilo que só o diabo quer. Se soubessem quem Deus é, não apoiariam aquilo do que os anjos já tiraram as mãos. Porque o juízo de Deus não está em te esmagar, basta ele se retirar e dizer: segue os teus próprios caminhos. E não adianta ficar religiosamente de joelho de manhã e entregar o dia. Se ele se levanta para mentir o dia inteiro, para fazer maldade o dia todo, para enganar, para procrastinar, para inventar mentiras. Não adianta abrir o dia de joelho nem fechar o dia com oração. O teu dia foi uma blasfêmia, entenda isso, por favor. Saiba que o entendimento provocado pelo mal, que é um falso, é um pseudo-entendimento, provocado pelo mal, piora o ser, enlouquece e alucina o ser. Leia comigo de novo o verso 22. Deveras o meu povo está louco, já não me conhece, não sabe quem eu sou, me confunde com o diabo. Se falarem algo do diabo em meu nome, eles dizem amém. São filhos nécios, sem entendimento, sem juízo. Não têm entendimento e são tolos, nécios, bobos, burros e não entendem nada, nada, nada. Sofrem de um bloqueio cognitivo total, absoluto. São sábios para o mal. São sábios para fazer o mal. Mas não conseguem cometer um ato simples de bondade. Mas tem que montar uma engenharia de maldade enorme e não sabem dar uma injeção para salvar. Saiba que o entendimento provocado pela prática do mal enlouquece e piora o ser. São sábios para o mal. E não sabem fazer o bem, não sabem. Você fica olhando e diz: meu Deus, não é possível. Depois dessa, o cara não vai fazer isso nunca mais. Aí acontece, quando você vê, logo, logo a pessoa está nas mesmas práticas, se achando sábio porque se safou rápido. São sábios para o mal, entendidos do mal e não do bem. Porque no seu coração não existe nenhuma sabedoria do bem. Eles hospedaram a malignidade. Por isso os seus pensamentos são perversos. E eles se tornaram uma máquina de retroalimentação de doença e de maldade. Veja a quarta coisa que eu gostaria que você soubesse. Sabe qual é? É essa que responde aí, ó. A salvação está em tirar a maldade dos sentimentos. Você entendeu? A gente tem que lavar os sentimentos. Aí, como é que a gente começa a lavar os sentimentos? A gente começa a lavar os sentimentos por uma decisão, quando a gente admite
que os nossos pensamentos são para o mal, são contra o outro. Quando a gente admite que a gente é a favor de um lado, não importa o que esse lado faça, e é contra o outro lado, não importa o que esse outro lado faça. Se esse outro lado, que eu não gosto, fizer o bem, eu vou dizer que é mal. E se o lado que eu quero e gosto e apoio fizer o mal, eu vou dizer que é bem. É assim que eu avalio o estado dos meus pensamentos. Porque não me diga que você está enganado, você não está. Foi uma escolha da sua loucura, da sua soberba, do seu orgulho, das suas antipatias, ou dos seus medos, ou dos seus pânicos, ou dos seus exageros, ou dos seus fanatismos, ou da sua não vontade de pensar. E entrega em covardia a alma para os outros decidirem. A salvação está em tirar a maldade dos sentimentos. Isso começa com meus pensamentos dizendo isso é mal. Ler o Evangelho e comparar o que eu penso com Jesus. Você quer saber o que tem de doença em você? Pegue em Mateus e lê de carreirinha, ou então pegue aqui no meu YouTube o Evangelho de carreirinha. Coloque em Mateus e você vai me ver e ouvir lendo de Mateus ao Apocalipse. Vá ouvindo e anotando. Tudo que não tem nada a ver contigo. Jesus disse, seja assim, você é o oposto. Tudo que o mandamento do Evangelho diz que é vida. E você diz o oposto. Não precisa nem ver Atos dos Apóstolos até o Apocalipse. Só Mateus, Marcos, Lucas e João. E vá anotando. O que for palavra de Jesus que você no coração repudie, porque a maioria de nós tem muitos repúdios pelo Evangelho, coisas que a gente deixa para lá, que a gente não lê, que a gente não quer entender, a gente não quer nem que seja explicado. Então compare. E você vai ter uma clareza absoluta do que é pensamento saudável e do que é pensamento contra a graça e o amor e a justiça de Deus. É o Evangelho que me ensina qual é a mente de Cristo, a vontade de Deus. A vontade de Deus é o mandamento de Jesus. O mandamento de Jesus é a mente de Cristo. A mente de Cristo é a prática do amor. Aí eu vou aprendendo. Mas se eu não tiver essa coragem de me botar contra a luz, eu não me enxergarei e não me curarei. A salvação está em tirar a maldade dos sentimentos. Para tirar a maldade dos sentimentos, eu tenho que me enxergar, como diz o verso 14. Eu tenho que ter uma ação proativa. Você entendeu? Eu tenho que ser proativo. Senão, nada vai começar a acontecer. Verso 14 diz, lava o teu coração da malícia. Isso é um imperativo. Todo imperativo vem carregado de uma capacitação para realizá-lo. Não há imperativos dados por Deus que não venham carregados com a competência da realização, com a capacidade, com o empoderamento para a realização. Quando Deus diz, lava o teu coração da malícia, é porque é possível. É possível. Eu sei que é possível. Eu passei o dia inteiro hoje. Eu, sinceramente, não tenho a memória de nenhum sentimento maligno, nenhum desejo perverso.
nenhuma concupiscência lasciva. Aí você diz, é porque você não saiu de casa. Deixa de ser bobo, cara. Isso está em todo lugar. Não, é possível. É possível você ir crescendo, 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 que isso vai diminuindo, 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 diminuindo. Como meu pai me disse, depende do que você exercita. Malha, malha, malha o bem. Malha, malha, malha o bem e deixa o mal atrofiar. O que você malhar vai crescer. Seja o bem, seja o mal. Agora, isso tudo vem dessa consciência de que eu recebi o poder de escolher. Lava. Deus me deu o poder de lavar. Aí você diz, Caio, só o sangue de Jesus lava. Claro, meu filho, mas o sangue de Jesus não é um líquido derramado na cabeça. O sangue de Jesus é uma rendição. Quando eu creio no que Jesus fez por mim, que pagou o preço dos meus pecados, que me purificou, eu estou limpo dos meus pecados. Agora, me lavar é me manter andando nesse caminho de limpeza. Aí cai ali, suja acolá, tropeça, todo mundo tropeça, todo mundo escorrega, todo mundo resvala, aí volta de novo e prossegue, não desista, vai em frente, é assim mesmo, é assim mesmo. Se você vem cansado, andando e chorando, é normal. Você vai voltar um dia com júbilo, trazendo os seus feixes, mas não desista. Olha que coisa linda, lava o teu coração da malícia, para que tu sejas salvo. Lava. É uma decisão que eu tomo agora. Senhor, purifica o meu coração, meus pensamentos. E quando o pensamento ruim vier, você diz, ei, eu sei que você está aí porque eu te alojei, eu te dei lugar, eu te dei espaço, agora não. Aí você conversa com o coração. Você escuta, eu não te dou mais razão para odiar fulano, para sempre pensar mal da cicrana. Eu não te dou razão para guardar ressentimento. Eu não te dou razão para colocar um karma em ninguém. Eu não te dou razão no teu preconceito, na tua intolerância. Eu não te dou razão nas tuas fobias de natureza humana, nenhuma delas. Eu não te dou razão. É uma decisão da mente em Cristo de dialogar com o coração, dizer, eu te dei lugar, agora eu não te dou mais. Vai saindo. Não tem nem tempo de prazo e permanência, vai saindo. E vai enchendo. Para sair, você tem que encher. Encher do Evangelho, aprendendo a pensar os pensamentos de Jesus, aprendendo a andar nesse caminho. É caminho, verdade e vida. Botar o pé nesse caminho, praticar essa verdade, para usufruir essa vida. É assim que você tem que fazer. Esse é o processo do qual ninguém pode fugir. Ninguém. Nem teu coach, nem ninguém, nem você pode estudar com o melhor do mundo se não tomar essa decisão, não se converter. Isso é conversão, não é ir para a igreja, não. É regeneração, é mudança de mente, é mudança de alma, é tirar o coração de pedra e ganhar um coração de carne, é nascer de novo. É isso que é a mudança, essa é, de fato, a grande conversão. É para isso que nós somos chamados e para termos uma mente absolutamente saudável. Aí você diz, absolutamente? Não, toda vez que você me ouvir falar qualquer coisa absolutamente, em se tratando de seres humanos, é relativo.
mas é um relativo pleno. É relativo porque todos somos relativos, mas existe uma plenitude para a nossa relatividade. Existe uma vida abundante, existe pensamentos cada vez mais sendo os pensamentos de Cristo, as emoções de Cristo, os sentimentos de Cristo. Aí, quando você tem os pensamentos de Cristo, porque você deu ordem aos sentimentos errados para saírem, as emoções certas vão crescendo. As emoções certas vão tomando lugar das emoções erradas, os sentimentos ruins vão dando lugar aos bons sentimentos, e os pensamentos perversos são trocados pelos pensamentos construtivos do amor e da graça de Deus. Isso é prático. Isso é a salvação do mundo. Um coach que não ensine isso não vai te salvar. E nem um terapeuta que não conclua dizendo que você pode isso não vai te ajudar. Vai ficar meia bomba com você. 14 anos, 15 anos, 20 anos, 8 anos, e você sempre ruinzinho, e às vezes cada vez mais cínico. Senhor Jesus, essa é a tua palavra, é a palavra da verdade. Eu não estou falando isso para agradar ninguém. Eu quero agradar o coração do meu Senhor. Eu quero ser coerente com a verdade que liberta. E eu peço que o Espírito Santo seja cirúrgico no implante da boa semente, da semente da vida, na mente, no coração, nas emoções, nos sentimentos de cada um. Em nome de Jesus. E eu quero que você procure aí no meu portal uma mensagem minha aqui, chamada Alinhando Mente e Coração. Está no portal Caio Fábio. Você que ouviu essa palavra hoje, corra lá para o Alinhando Mente e Coração. Está lá no portal, o Braulio está mostrando aí. Tá aí. Eu não sei se é mente. Eu não sei se é alinhando ou alinhamento da mente e do coração. Eu preguei faz 3 meses, 4 meses. Está aqui, ó. Está aqui. O Evangelho e o alinhamento entre mente e coração. Está aí. Perfeito. Chegue lá e depois ouça isso.